glorificar o nome dEle quando vemos pessoas o adorando como o Rogério adorou aqui essa noite, expressando aquilo que Deus tem colocado no coração dele e compartilhando isso conosco. Que bom que nós estamos aqui essa noite e juntos podemos adorar o Senhor, podemos orar. Eu vejo algumas pessoas que estão nos visitando, eu estou tão feliz que você está aqui, dedicou o seu tempo hoje para vir à nossa comunhão e aprender de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor ainda tem uma porção da sua palavra para compartilhar aos nossos corações. Você está desejoso de receber algo ainda da palavra de Deus, amém? Então, certamente, Deus há de falar conosco essa noite. Desde semana passada, tenho ministrado à igreja uma série de pregações sobre oração. E eu quero que nós tenhamos 9 encontros onde falaremos sobre esse tema, um lugar chamado oração. Os irmãos que aqui estiveram na última semana viram que nós abrimos essa porta para esse lugar chamado oração, falando sobre ações de graças. Nós precisamos ter um coração cheio de gratidão quando vamos ao Senhor em oração, porque todos nós, sem exceção nenhuma, estamos melhores do que merecemos. Temos sido alvo das incontáveis bênçãos de Deus, e ao chegarmos nesse lugar chamado oração, precisamos antes de tudo agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por nós. Na última semana compartilhei com os irmãos um pouco do meu coração, e como que eu precisei aprender a entrar nesse lugar. Durante muitos anos, a minha vida com o Senhor e a minha vida de oração, foi uma vida de oração muito monótona e insossa. Eu orava porque eu era obrigado a orar, porque eu sabia que a Bíblia me orientava a orar, e eu tinha que separar aquele tempo. Mas eu ia para o lugar de oração me arrastando, e à medida em que eu ia orando, eu ia torcendo para o tempo acabar logo, e eu poder sair daquele lugar, porque eu não estava confortável orando ao Senhor. Talvez você que está aqui essa noite tenha essa experiência nos seus momentos de oração. Você vai protelando os seus momentos de oração, vai dizendo, não, agora de manhã eu acordei em cima da hora, não consegui orar, mas meio-dia eu vou parar um pouquinho e vou orar. Aí chega meio-dia, o seu dia é corrido, você não consegue, mas quando eu chegar em casa eu vou orar. Chegou em casa, os filhos vieram, é hora de fazer o jantar, você comeu, sentou no sofá, você diz, não, mas antes de dormir eu vou orar, eu vou falar com o Senhor. E aí de repente você está lá no sofá com o olho aberto e outro fechado, se arrasta para a cama e dorme. E no outro dia, tudo se repete de novo. Infelizmente, muitos de nós não temos uma vida de oração plena, porque nós não entendemos que a oração pode ser uma experiência deliciosa. Nós não permitimos que o Espírito Santo tomasse conta do nosso coração, a ponto de nos levar a um lugar onde nós nunca estivemos, um lugar de completo quebrantamento, um lugar onde é possível quase apalpar a presença do Senhor, um lugar de verdadeira oração. E talvez na sua vida você tenha enfrentado essa sequidão, essa dificuldade para ter uma vida de oração, porque você ainda está enxergando a oração como uma obrigação. O meu objetivo com essa série de pregações é que ao final desse tempo juntos, nós possamos render o nosso espírito ao Senhor, e que nós possamos passar por um processo semelhante ao processo da doma de um cavalo selvagem, onde então o domador vai pouco a pouco domando, até que aquele cavalo se aprume. Que assim seja com o meu coração e com o seu coração, que nós vamos sendo aprumados pelo Espírito Santo, e aprendemos as maravilhas, as belezas, as delícias que há no tempo de oração. Semana passada falamos sobre ações de graça, sobre termos corações gratos. E ao longo desse tempo nós vamos falar sobre alguns assuntos. Eu compartilhei semana passada também que quero dividir essa minha série de pregações em 3 grandes temas. Primeiro, orações cujo foco é o Senhor, é Deus. E aí nós falamos sobre ações de graça semana passada, e também vamos falar sobre louvor e sobre adoração. 3 atitudes no momento de oração, cujo alvo é única e exclusivamente o Senhor. Ações de graça, louvor e adoração. Você pode repetir? Ações de graça. Num segundo momento, eu quero trabalhar com a igreja algumas orações cujo centro somos nós mesmos, que são as orações de petição,
consagração e entrega. Você pode repetir? Petição, consagração e entrega. E então, no último momento, nós vamos falar sobre orações cujo alvo é o outro. Nós oramos em favor de outras pessoas. E essas são as orações por conversão, intercessão e libertação. Repita comigo: conversão, intercessão e libertação. E assim nós vamos chegar ao fim dessa série, desejosos de que Deus nos ensine a orar neste caminho. Na última semana nós definimos que ações de graça são aquela expressão do nosso coração no momento de oração por aquilo que Deus fez por nós e especificamente por nós. É o reconhecimento de que tudo que nós temos e tudo que nós somos é dádiva do Senhor. É Deus derramando graça sobre nossas vidas. E nós então somos convidados a, quando chegamos no momento de oração, reconhecer, contar as bênçãos, como nos diz o hino, e assim ver, pontuar aquilo que o Senhor fez por nós, com o coração agradecido pela sua misericórdia. Mas, ao mesmo tempo, o louvor se difere um pouco das ações de graça, porque o louvor não está necessariamente focado no que Deus fez por nós pessoalmente, mas está focado no caráter de Deus, naquilo que Deus faz o tempo todo, naquilo que Deus faz na história, naquilo que Deus mostra através da sua revelação que Ele é. E é bem verdade que a Bíblia começa nos mostrando que o louvor, a experiência de orar louvando a Deus, tem origem não nessa terra, mas tem origem na eternidade. Quando vamos a Isaías capítulo 6, por exemplo, e vemos a chamada do profeta Isaías, nos diz o texto que Isaías estava triste, porque o seu parente, o rei Uzias, havia morrido, e ele entrou no templo triste para orar. E de repente ele teve uma visão. E ele viu uma visão do Senhor, cuja as bordas do manto enchiam o templo. E ele então se sentiu perdido e disse: ai de mim que sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. Um anjo como Atenas tocou os seus lábios e disse: agora eu purifiquei você. E é interessante que naquela visão que Isaías tem, ele enxerga serafins, que estão ao redor do Senhor. E eles cantam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Numa visão celestial que Isaías teve, ele viu o que acontece não nesse plano, não nessa nossa realidade, mas aquilo que está para além da glória. E ele, ao ver o que acontece no céu, ele viu seres celestiais, chamados por ele de serafins. E a palavra serafim vem do hebraico seraf, que quer dizer aqueles que queimam, aqueles que estão ardendo de emoção. E esses homens então ardentes ao redor do trono do Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. João, apóstolo, muitos anos mais tarde, aproximadamente 2.800 anos depois de Isaías, ele teve uma visão muito interessante, 800 anos depois de Isaías, ele teve uma visão muito interessante. Ele olhou e, ao receber aquelas visões que ele teve no livro de Apocalipse, ele percebe uma visão semelhante à de Isaías. No capítulo 19, ele diz que vê o Senhor assentado sobre o trono, e ao redor dele existe 24 anciãos, 4 seres viventes, que muitos estudiosos identificam com os serafins, vistos por Isaías, e eles estão andando ao redor do trono, e dizendo um refrão parecido: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Eles estão adorando o tempo todo ao Senhor na eternidade, e parece que numa esfera que nós não estamos vendo, esse louvor, esse engrandecimento daquilo que o Senhor é, está acontecendo o tempo todo. É muito interessante nós percebermos a diferença que havia, por exemplo, entre o tabernáculo de Moisés e o templo de Davi. Quando Deus deu a Moisés orientações sobre a construção do tabernáculo, Moisés o construiu como Deus o orientou a construir, perfeitamente nos mínimos detalhes. Mas quando um hebreu chegava até o tabernáculo, qual era o barulho que ele ouvia? Bé! Barulho de animais. E os sacerdotes eram espécies de açougueiros, porque o dia todo os sacerdotes ficavam
matando animais, derramando sangue em favor dos pecados das pessoas. O tabernáculo de Moisés não tinha som, louvor, música. Era lugar unicamente de sacrifício. Mas nós não sabemos o que Davi viu. Mas talvez um daqueles momentos em que Davi estivesse tocando sua harpa e adorando o Senhor, compondo um daqueles mais de 100 salmos que ele compôs, talvez Davi lá louvando ao Senhor, ele tenha tido uma visão semelhante a de Isaías, ou semelhante à visão que João apóstolo teve, e ele talvez tenha visto como funciona na eternidade. Então lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 25, nós vemos Davi organizando o templo. Os irmãos que conhecem a Bíblia sabem que Davi tinha um desejo no seu coração que não lhe foi permitido cumprir. Ele queria construir para o Senhor um templo, algo que Salomão, seu filho, realizou. Mas Davi preparou tudo, organizou tudo, deu o projeto, o dinheiro, o recurso, a visão, tudo para Salomão. E disse: Salomão, as minhas mãos estão sujas de sangue, por isso o Senhor não me permite construir o tabernáculo, o templo, essa casa majestosa para que o Senhor possa ser adorado, mas você assim o fará. E no capítulo 25 do primeiro livro de Crônicas, nos diz que Davi, ao estabelecer a ordem dos sacrifícios e a ordem do sacerdócio no templo, ele colocou turnos de cantores, adoradores, de tal forma que 24 horas por dia no templo em Jerusalém, havia um grupo de pessoas que estavam cantando, entoando hinos de louvor, exaltando o nome do Senhor. Então, à medida que quem chegava ao tabernáculo de Moisés, ouvia o som dos animais gritando ao serem mortos, e isso lhe trazia contrição e sentimento do pecado, quem chegava ao templo de Jerusalém, já no caminho ia cantando os cânticos de degrau, e ao chegar naquele lugar ouvia a música, a adoração, a representação daquilo que acontece no céu o tempo todo, no templo terrestre do Senhor. Pessoas ao redor da Arca da Aliança, do trono de Deus, juntos no lugar santo, adorando, exaltando o Senhor, engrandecendo o seu santo nome. Parece que numa esfera diferente da nossa, esse louvor é algo que acontece o tempo todo. João apóstolo, ainda no final do seu livro de Apocalipse, no capítulo 19, dos versos 1 a 6, diz assim: depois disso eu vi algo semelhante ao som de uma multidão clamando. Olha o que essa multidão clamava: aleluia, salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele vingou o assassinato dos seus servos. E mais umas vezes as vozes ressoaram. Aleluia! A fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. Então os 24 anciãos, os 4 seres viventes, se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono. Disseram: amém, aleluia! E do trono veio uma voz que dizia: louvem nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia, porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. No final dos tempos, quando eu e você formos reunidos novamente com os nossos antepassados e nossos predecessores na fé, que amaram e serviram o Senhor, quando nós estivermos na eternidade, na presença do Deus Todo-Poderoso, a atitude do nosso coração será o tempo todo de louvor. Por isso, meus irmãos, urge a necessidade de nós fazermos com que o nosso tempo de oração, além de ser um tempo de ações de graça, de lembrarmos do que Deus faz, seja também um tempo de louvor. Amém? O louvor se difere das ações de graças. Já falei que nas ações de graças nós vamos a Deus pelo que Ele fez, especificamente por nós. No louvor nós vamos pelo que Ele faz por todos, por como Ele manifesta a sua glória. As ações de graças, na Bíblia, são praticadas através da oração e da entrega de sacrifícios. Os louvores são praticados através da música, do cantar, do adorar, do falar, e através das ações do corpo. Os salmos nos convidam a bater palmas, a dançar, a tocar instrumentos musicais em adoração ao Senhor. Ações de graça são praticadas no âmbito individual. Talvez eu não saiba pelo que você agradece ao Senhor, só você e Deus sabem. Mas o louvor é expresso porque todos nós vimos, todos nós ficamos sabendo,
todos nós presenciamos a grandeza do Senhor, e então podemos exaltá-lo a uma só voz. As ações de graça se baseiam no que Deus está fazendo agora, o que Deus fez por mim hoje, mas o louvor se baseia no que Deus é e faz o tempo todo, no seu caráter revelado a cada um de nós. Nós precisamos, meus irmãos, fazer com que um pouquinho da eternidade entre na nossa casa todo dia, através da nossa expressão de verdadeiro louvor na presença do Senhor. Amém? Vamos começar a pregação dessa noite? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, dos versos 18 a 30. E agora, então, nós vamos ler a Bíblia e eu vou começar a ministrar a palavra. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Judá, capítulo 20. Dos versos 18 a 30. E aí nós vamos ver o poder do louvor e por que ele deve fazer parte das nossas orações todos os dias. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, dos versos 18 a 30. A leitura da Bíblia é a parte mais importante da pregação, então eu espero você encontrar. Diz assim a eterna, sempre viva e eficaz palavra do Senhor. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e permaneçam firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. E eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso, até hoje é chamado de Vale de Beracá. Então, todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre seus inimigos. Então, entraram marchando em Jerusalém, ao som de harpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles. E o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Amém? O rei Josafá era descendente do rei Davi. Ele foi o 4º rei depois da divisão dos reinos em Israel. Os irmãos que conhecem a história do povo de Deus sabem que diante da dura mão de Roboão, neto de Davi, o reino de Israel foi rachado.
Isso foi uma promessa dada pelo Senhor a Davi, já nos tempos da sua vida, através do profeta Natã, dizendo: a espada nunca se apartará da tua descendência, porque Davi havia cometido um grande pecado, não apenas adulterando com Batseba, mas também assassinando o seu esposo Urias, o mandando para a frente da batalha. Então Davi tinha essa promessa de que o reino seria quebrado da mão dele, mas Deus sempre manteria uma lâmpada acesa em Jerusalém, em honra a Davi, que era um homem segundo o seu coração. E foi isso que aconteceu. Quando o reino foi dividido, 2 tribos ficaram junto com Roboão e com os descendentes de Davi, e então a tribo de Judá e de Benjamim ficaram juntas, e as outras demais tribos, as 10 tribos, foram atrás de Jeroboão, que foi o rebelde da época, e então mais tarde se transformaram no reino de Israel. As 2 tribos que ficavam ao lado da história do povo de Deus e ao lado de Davi, era a tribo de Judá, e as 10 tribos que ficaram ao redor foram chamadas de Israel. Josafá é o 4º rei de Judá, depois do reino dividido. E ele era um homem que temia ao Senhor. Na sua época havia uma grande apostasia. Josafá foi contemporâneo de um rei que talvez você conheça bem, o rei Acabe do norte. Ao tempo que Josafá estava reinando no sul, no norte, Deus havia levantado um profeta chamado Elias para confrontar a maldade do rei mais perverso que já existiu dentro do povo de Deus, um homem chamado Acabe, que junto com sua esposa Jezabel matou milhares de profetas do Senhor, querendo fazer com que o culto a Baal, o falso deus dos sidônios, se tornasse comum dentro do povo de Deus. E Josafá lá está, lutando contra essa influência que vem do norte. Ele é um homem que teme, que quer servir ao Senhor. Quando ele é confrontado por uma dura realidade, o seu povo não tem força militar, não tem poder, está se recuperando de uma série de crises que aconteceram ao longo do seu reinado, e vem então os moradores do Monte Seir, juntos com os moabitas e os amonitas, inimigos históricos de Israel, para lutar contra o rei Josafá. E quando o rei Josafá recebe essa notícia de que guerreiros muito poderosos vêm contra ele, e ele percebe que não tem o que fazer, ele então começa a orar ao Senhor e dizer: Senhor, nós não temos força para lutar contra esses inimigos, mas nós dependemos do Senhor. E se nós lêssemos desde o início do capítulo 20, nós íamos ver algumas atitudes que Josafá teve, que até você mesmo pode ter na sua casa, quando você tiver que lidar com inimigos mais poderosos do que você. Josafá chamou o povo, todos os líderes das tribos, o pessoal que vivia em Jerusalém, e disse: a partir de agora nós vamos começar a orar e jejuar, e pedir a Deus que tenha misericórdia das nossas vidas. Nós vamos pôr a boca no pó e vamos clamar o milagre do Senhor. E então, alguns versículos antes do texto que nós lemos, nós vemos que nessa atitude de adoração, de consagração, um dos pontos que nós vamos trabalhar mais tarde, nessa consagração de Josafá e do seu povo, o Espírito Santo toma um homem, chamado Jaaziel. Se você quer pôr um nome no seu cachorro, ou no filho, Jaaziel é um excelente nome, um homem poderoso da Bíblia. O Espírito Santo toma conta dele, e o relato do capítulo 20 de 2 Crônicas é até bonito, porque lá está todo mundo desesperado com seus filhos no colo, em jejum, orando e esperando de Deus um milagre, porque os inimigos vêm marchando para lutar contra o povo de Deus. E de repente lá está esse homem chamado Jaaziel, com seu filho no colo, no meio do povo orando, e o Espírito Santo pega ele, e ele se levanta no meio e diz: assim diz o Senhor vai livrar esse povo, e esse povo não vai precisar nem lutar. E então nós vemos que diante dessa notícia, da provisão e da bênção do Senhor, Josafá não duvida nem por um segundo, de que Jaaziel está falando da parte de Deus, e nem de que Deus é poderoso para dar vitória a ele sem lutar. Ele faz o que nós lemos a partir do verso 18. Ele se prostra no chão, com o rosto em terra, e adora o Senhor. E ele diz: tendo em vista que o Senhor já enviou um profeta para dizer que nós vamos ganhar, nós vamos começar desde agora a louvar a Deus. E ele então chama os levitas, os descendentes de Coate e de Coré, e diz: vamos cantar e vamos exaltar a Deus. Exaltem ao Senhor, porque o seu amor, que Deus é bom, o seu amor é maravilhoso e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos exaltar o nome dele. E é interessante porque ao vermos esse texto, nós vemos que esse povo adora a Deus, ergue louvores ao Senhor, exalta a grandeza de Deus antes de batalhar. Quando estão a caminho da batalha e para enfrentar o inimigo, ele não coloca os homens mais poderosos, os arqueiros ou os guerreiros, os batedores, como se diz no exército,
o pessoal que é da infantaria, quem serviu o quartel, aqueles que morrem primeiro. Ele não coloca aqueles homens grandes e fortes na frente da batalha, mas ele coloca o povo do louvor. Ele lança todo mundo e diz: agora nós vamos louvando a Deus, para que Deus nos dê vitória. Antes da batalha eles louvam e exaltam ao Senhor, durante a batalha eles louvam e exaltam ao Senhor, e Deus desbaratina aquele povo. E depois da batalha, quando Deus dá vitória a eles, eles voltam para Jerusalém, e eles entram de volta em Jerusalém fazendo o quê? Louvando o Senhor, tocando tamborins, liras e dizendo: o Senhor é maravilhoso, Ele cuidou de nós. O louvor estava presente na vida deste rei e do seu povo, antes, durante e depois de uma grande luta. E aí a pergunta que eu faço para você, é se você tem o costume de nas suas orações, ter um tempo de louvor e exaltação a Deus. Muito tempo atrás, aprendi com um pastor que me liderou, a acalmar o meu espírito para a oração. Ele me chamava para orar, dizia: vem orar comigo. E eu entrava na sala dele para orar, e ele falava assim: espera aí, senta aí. Eu sentava. Colocava uma música, ouve essa música aí. Eu ficava ouvindo aquele louvor, né? Ouviu bem? Ouvi. E quando que nós vamos orar? Fala, então vamos ouvir outro. Ouviu bem? Ouvi. Então quando que nós vamos orar? Vamos ouvir outro. Ele me ensinou algo muito importante sobre oração. Que nós não podemos chegar ao lugar de oração afobados, com o espírito preocupado, loucos para o que a gente vai fazer agora. Mas a gente precisa de um tempo para acalmar a nossa alma. Algumas das pessoas que têm caminhado em discipulado comigo aqui na igreja têm sido testemunhas disso. A gente senta, antes da reunião de discipulado, e a gente louva a Deus. Tenho falado com o Nicolas, que tem andado comigo. Nicolas, escolhe uma música para amanhã. E ele escolhe uma, aí eu escolho outra. Primeira atitude do nosso encontro de discipulado: vamos adorar o Senhor. Toca a música: Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez hoje, louvado seja o teu nome, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, exalta o nome do Senhor. E depois, o coração fica até mais leve para a gente conversar de outras coisas. Será que no seu momento de adoração, você tem louvado a Deus de verdade? Você tem falado da grandeza dEle, do poder dEle, tem exaltado sua majestade? Nós precisamos fazer com que o louvor faça parte da nossa experiência de oração. Eu quero destacar aqui 4 coisas, 4 lições, princípios que estão presentes na história de Josafá e dessa vitória maravilhosa que ele teve pela intervenção divina, que nos ensinam a importância do louvor em nossos momentos de oração. E eu quero que você possa internalizar esses princípios que eu vou trazer e que nos seus momentos de oração você comece a praticar isso. No final dessa mensagem eu quero chamar você para praticar. O Andrei vai soltar um louvor e eu vou chamar você, vem aqui à frente, nós vamos juntos louvar e adorar o Senhor. Vamos ter, nem que seja um minutinho de uma música, 4 minutinhos, 3 minutos de uma música, para adorar o Senhor e para entregar a Ele a honra e a glória que é devida ao seu nome. Mas o meu objetivo é que você possa guardar esses princípios no seu coração e experimentar essa atitude de louvor e adoração ao Senhor no seu dia a dia, nos seus momentos de oração. Amém? Fala aí para quem está perto de você, acorda aí que o pastor está indo. Acorda aí. Primeiro princípio do louvor em nossas vidas de oração. O louvor encoraja a nossa alma. Amém? Aqueles homens estão abalados, abatidos. Por quê? O inimigo está vindo e não tem o que fazer, nós não temos força para lutar contra eles. Imagine os pais com as suas crianças no colo pensando: e agora? Talvez as crianças estavam no colo porque os pais estavam tentando aproveitar elas ao máximo, né? Abraçar elas ao máximo, ficar o mais próximo delas possível, como quem diz assim: só Deus sabe o dia de amanhã. E quando você tem uma notícia cabal para o dia de amanhã, e você sabe que o seu tempo está se aproximando, você não dá importância para brigar com os outros, para saber se o verde é mais bonito que o laranja ou não. Você quer fazer o que é importante. E aqueles homens estavam com seus filhos no colo, porque talvez fosse a coisa mais importante que eles podiam fazer naquele dia. O coração estava aflito, a alma estava desesperada, mas aqueles que estavam desesperados, à medida em que recebem a profecia do Senhor, trazida por Jaziel, e que começam a pegar os seus instrumentos e a tocarem,
o coração deles começa a se encher de uma esperança. O coração deles começa a se encher de uma coragem. A alma deles começa a ser revestida de um poder que faz com que eles de fato acreditem que eles poderão vencer aquela batalha sem lutar. Creia nisso, meus irmãos. O louvor encoraja nossas almas. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas eu já tive muitas vezes. No meu momento de oração, colocar um louvor para tocar, e o louvor fala, grande é o Senhor, e eu começo, Senhor, o Senhor é grande, por que eu estou com medo? O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Aí o louvor diz assim, Deus vence todos os inimigos. Eu falo, Senhor, por que eu estou tão preocupado? O Senhor é maravilhoso. Aí o louvor diz assim, o nosso Deus tem bênçãos incomensuráveis para derramar sobre nós, e o meu coração vai se enchendo daquela verdade, e daqui a pouco eu estou pregando para mim mesmo, dizendo, eita, pastor Felipe, acorda rapaz, Deus é Deus, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, e começa a brotar uma coragem que nasce do louvor. Quantas vezes você não tem coragem para falar as palavras na sua casa que você fala aqui no templo? Porque aqui nós estamos juntos louvando a Deus, e aí de repente começa a música a cantar um verso, começa a cantar algo, e vai nascendo uma coragem no seu coração, o Espírito Santo vai trabalhando em você, e você começa a falar coisas para Deus que você nunca pensou em falar, porque Deus vai lhe dando essa coragem, o louvor encoraja a alma. E como é bom, meus irmãos, quando a gente sente isso, quando a gente ouve isso. Eu sou músico de quarta linhagem, mas eu sou músico. Então quando eu ouço uma música, eu percebo algumas coisas. E de repente eu estou lá em casa, boto uma playlist qualquer de música, de louvores, de músicas que louvam a Deus para tocar, estou lá lavando a louça. E de repente eu ouço um verso, opa! Deixa o copo lá, tiro o sabão das mãos, volta ali. Aí eu volto, boto aquela música para repetir. Eu começo a perceber, que letra maravilhosa, que coisa linda. Nós cantamos um hino assim hoje. Existe um dia que queima em meu coração. Que dia é esse? O dia do Senhor, a eternidade, em que nós vamos adorar Ele o tempo inteiro. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Nosso coração anseia o dia da volta do Senhor. O dia em que nós vamos ficar com Ele, não por um minuto, não por um tempo, não em um momento de oração, mas no dia em que ficaremos com Ele para sempre, todo sempre. Nosso coração queima, nosso interior deseja esse dia, nós vivemos para esse dia, amém? Amém. Louvores encorajam a nossa alma, portanto, faça com que os louvores participem do seu momento de oração. Lá, quando você vai separar um tempinho para ficar com Deus, o seu momento que você vai ficar com Deus, bota um louvor para tocar, começa a pensar naquela letra, começa a adorar o Senhor, começa a cantar se você sabe cantar, mesmo que você seja desafinado, canta, adora o Senhor. Deus vê o seu coração quebrantado mais do que a sua voz afinada. Fale palavras ao Senhor e você vai perceber que a sua alma vai se encorajar. Segundo princípio, o louvor é uma excelente arma de guerra. Meus irmãos, aqueles homens vão a uma batalha impossível de ser vencida. E eles colocam os músicos, os instrumentos musicais à frente, aqueles que conduzem o louvor à frente, e o povo vai louvando a uma só voz, contando que aquele louvor vai de fato derrubar o inimigo. E de fato o louvor derruba o inimigo, derrama uma confusão nos inimigos que faz com que eles pereçam naquele lugar. O louvor é uma excelente arma de guerra. Quantas vezes estive em momentos onde meu coração estava muito angustiado, triste, e me veio na mente um hino, um louvor, uma música, um refrão, e aquele refrão foi uma âncora, para que minha alma não se perdesse na tempestade. Eu me agarrei a ele e eu comecei a repetir essa canção. Eu e Zélia vivemos um momento muito difícil em nossa vida, algum tempo atrás. E tem uma música que diz assim, os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes. Eu olharei para ti. Só essa letra moveu o nosso coração a vencer uma batalha. Senhor, eu olho para ti. O meu coração está radiante. O meu rosto brilha porque eu confio no Senhor. O louvor é arma de guerra. O louvor é uma forte arma para adorarmos o Senhor.
Quantas vezes em projetos missionários, em ações que fizemos com a igreja, nós entrávamos num lugar muito difícil, dominado pelo tráfico, lugar de pobreza, lugar de dor, lugar de sofrimento, e nós entrávamos cantando um louvor, e à medida que nós íamos cantando louvor, parece que o lugar ia sendo iluminado pela presença de Deus que ia chegando. Quantas vezes estive no presídio pregando o evangelho e alguém que estava lá preso, pôs a mão na janelinha da cela e disse assim: pastor, eu posso cantar uma música? Pode. E ele lá do fundo da cela dele, de trás de uma porta de ferro, começou a louvar o Senhor. E de repente, se ouviu um mosquito voando dentro da cadeia. Silêncio. E todos os presos ouvindo ele cantando. E de repente aquele homem lá dentro da cela diz assim: cantem comigo o refrão. E eu senti a cadeia tremendo, porque os presos começaram a cantar: não há ferrolhos, nem portas. Parece que Deus desceu naquele lugar, porque o louvor é uma forte arma de guerra. Josafá experimentou isso, e nós podemos experimentar isso na nossa vida. Portanto, faça do louvor parte do seu tempo de oração. Terceiro princípio, são só 4, tá? O louvor transforma situações. O povo de Deus pega seus instrumentos musicais e começa a arrumar em direção ao deserto de Tecoa, um vale que havia, por onde os habitantes do Monte Seir, de Moabe e Amon, que moravam na Transjordânia, por lado de lá do Jordão, atravessariam por aquele vale e eles se encontrariam num deserto que seria o cenário para aquela batalha. E de repente o povo de Deus vai indo, cantando e louvando a Deus em marcha, adorando o Senhor para encontrar os seus inimigos. E quando eles se encontram com seus inimigos, a Bíblia diz que aquele vale, que era para ser um vale de derrota, de sofrimento, de dor, ganhou um apelido novo naquele dia. Não é mais o vale do deserto de Tecoa. Agora aquele lugar é o vale de Beracá. Sabe o que significa Beracá em hebraico? Vale da bênção. Porque a adoração, o louvor, a entrega completa do coração transforma as situações e faz com que aquele lugar, que era um lugar tão trevoso, tão difícil, tão dolorido, se transforme num lugar de bênção. E aquele povo, ao invés de perecer naquele deserto, pode ver os seus inimigos que vieram maldosamente contra eles, perecendo por sua própria cobiça naquele lugar. O louvor transforma situações na nossa vida. Ele entra dentro do nosso coração e faz com que, às vezes, passando por uma grande prova, passando por um tempo trevoso da nossa vida, nós consigamos passar por aquilo com uma leveza, com uma sutileza, com uma sabedoria, com uma paz que excede todo o entendimento, porque nós estamos conscientes de quem Deus é e do que Ele faz. Nós estamos reconhecendo a grandeza dEle, nós estamos anunciando seus feitos poderosos, nós estamos falando sobre seus atributos, sobre a sua mão forte, sobre aquilo que Ele é e que se apresenta na história, e nós então somos transformados. Por vezes, a situação não muda, como mudou aqui no caso de Josafá. Fora, continua tudo bagunçado, mas dentro de nós algo muda, e nós então temos uma visão diferente da situação, e começamos a ver bênção onde havia maldição, começamos a ver aquilo que era motivo de dor se transformando em motivo de alegria, começamos a ver a transformação das situações dentro de nós e ao redor de nós, porque na nossa boca não houve uma palavra de murmuração, mas houve uma palavra de louvor e de confiança. O seu amor dura para sempre, cantava o povo de Israel, aparentemente ao caminho da morte, que se transformou no caminho da vida, no vale da bênção. Mas em quarto e último lugar, eu quero destacar que o louvor precisa estar presente na minha vida e na sua vida, nos nossos momentos de oração, porque o louvor traz a prosperidade de Deus para as nossas vidas.
Quando nós declaramos ao Senhor aquilo que Ele é e aquilo que Ele pode fazer, parece que o Senhor dos mais altos céus olha para nós e diz assim: esse rapaz, essa moça, esse senhor, essa senhora, esse filho meu sabe quem eu sou. Ele está declarando quem eu sou. Ele está crendo de fato que eu sou poderoso para realizar. Então eu vou alcançar para ele aquilo que ele necessita. Parece que Deus olha o nosso sacrifício de louvor, de adoração, e Ele derrama bênção sobre as nossas vidas, quando nós temos uma palavra verdadeira de louvor para entregar ao Senhor. O verso 25 e os versos de 28 a 30 do texto que nós lemos, mostra que os inimigos do povo foram dizimados, lutaram uns contra os outros naquele vale. Um vale de cadáveres. Então o povo de Deus, ainda cantando e adorando, se aproxima daquele povo. E eles começam a perceber que ali não havia apenas cadáveres, mas que ali havia muitos despojos. Eles demoram 3 dias para conseguir juntar as riquezas que estavam junto com aqueles homens que caíram no vale naquele dia. E eles então juntam toda aquela riqueza. E eles agora voltam para Jerusalém. Aqueles que saíram com uma palavra de louvor nos lábios. Não tinham armas, não tinham força, não tinham saída, não tinham nada. Tinham uma certeza do poder de Deus, uma palavra profética que veio pela vida de Jaaziel e uma palavra de louvor na boca. Foi assim que eles saíram de casa. Eles voltaram daquele vale, vitoriosos da batalha, mas não apenas isso, cheios de bens, abençoados, repletos, transbordantes, como lemos no momento de dízimos e ofertas, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, vieram cheios de volta para suas casas, porque à medida em que nós louvamos ao Senhor, o Senhor abre as janelas do céu e derrama sobre nós bênção, e nos faz prosperar em todas as coisas que nós fazemos. Acredite no que eu estou falando, aquele que tem uma vida de murmuração não prosperará. Aquele que tem uma vida de reclamação não prosperará, mas aquele que tem uma palavra de louvor ao Senhor, até no meio da mais dura prova, já é um vitorioso. E no final de tudo, sairá com o privilégio de experimentar do livramento e da provisão do Senhor sobre a sua vida. Nós precisamos fazer com que o louvor faça parte das nossas orações. Você bem que podia, diante da palavra de hoje, adotar uma postura diferente no seu dia a dia, na sua casa, na sua família. Eu sei que tem alguns irmãos aqui da igreja que vivem com o fonezinho no ouvido, ouvindo louvores ao Senhor, que tem lá no seu carro um pendrive, ou tem músicas que ouvem no seu carro, que louvam ao Senhor, que adoram ao Senhor. Mas eu quero desafiá-lo a nos próximos dias ter uma experiência diferente. Colocar uma música e só louvar ao Senhor. Colocar uma canção e só adorar o Senhor. Quando eu comecei a aprender violão, um irmão compartilhou comigo. Antes de você começar a treinar, praticar para você ficar melhor no violão, cante sempre uma música para o Senhor. E eu então sabia só uns 2 acordes, eu pegava o violão, falava, vou ensaiar agora. Aí eu orava e cantava uma música para o Senhor. E aí depois eu começava a fazer as posições, aprender. E Deus pouco a pouco foi me ajudando a melhorar. Talvez você precise assumir uma postura diferente. A começar a louvar a Deus dentro da sua casa. No seu momento íntimo, adorar o Senhor. Nós temos tantas facilidades no nosso tempo. Talvez você não toque um instrumento, talvez você não canta tão bem, mas você pode pegar lá o seu cantor favorito, a banda que você gosta, o estilo que você acha bonito e acha que louva a Deus, coloca lá e adora o Senhor. Não tenha vergonha, erga suas mãos. Se tivesse uma janela muito grande na minha casa, o povo ia achar que eu sou louco, né? Porque às vezes eu coloco uma música lá, eu fico com as mãos levantadas, eu adoro o Senhor, eu ando para lá e para cá, eu fico na presença de Deus. Louve ao Senhor, porque no louvor ao Senhor, a sua alma vai ganhar uma força,
uma coragem, uma virtude que talvez você ainda não conhece. Eu falei que no final dessa mensagem nós íamos ter a oportunidade de praticar. Então quero convidar você a se colocar de pé. E nós vamos ter um momento de oração agora. Nós vamos meditar numa canção que fala sobre os atributos de Deus, sobre a grandeza de Deus. E eu quero desafiar você que é uma pessoa que reconhece essa noite. Eu não tenho entregue o louvor que Deus merece. Às vezes eu tenho reclamado, às vezes eu tenho sido assim muito negligente nessa área. Eu tenho que começar a louvar mais a Deus no meu dia a dia, na minha casa, no meu tempo a sós com Ele. Não só quando eu estou distraído, usando o louvor a Deus como um acompanhamento para a minha vida normal, mas dedicar de fato um tempo de louvor e adoração a Deus todo dia na minha vida. E se você sentiu essa palavra para você, se você deseja fazer mais isso no seu dia a dia, eu quero orar por você. E à medida em que essa música vai tocando, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, e nós vamos juntos clamar ao Senhor por esse motivo. Andrei, pode soltar a canção. Feche seus olhos, volte sua mente ao Senhor. Adore ao Senhor com essa canção, fale com Ele, entregue a sua vida a Ele. Se Deus está falando no seu coração, sai do seu lugar e vem aqui à frente orar comigo. Você quer entregar o seu louvor ao Senhor, assumir um compromisso diferente. Essa é a hora de nós colocarmos nossas vidas diante do Senhor. Senhor, obrigado pela vida do Rogério e da Sara. Põe uma palavra de louvor na boca deles todos os dias. Na vida do João e da Lorena, Senhor, faz com que eles possam te louvar. A vida do Gustavo, da Zélia, irmão Reinaldo, Pascoal, André, irmã Vera, irmão Floriano. Ó Deus, na vida do Rafa, na vida do pastor Sinésio, da Leonora, do Carlos. Abençoa, Deus, os teus servos. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos. A vida da irmã Marcli, da irmã Nilce. Dá graça, Senhor. Ajuda para que tenham sempre um louvor nos seus lábios, Jesus. Nós te adoramos, Deus. Tu és digno do nosso louvor. O Senhor já fez e o Senhor continuará fazendo, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Nós temos provado e visto da bondade do Senhor. Essa noite a Tua palavra veio ao nosso encontro, nos desafiando a termos uma postura diferente em relação à oração. Nós queremos, Deus, te louvar mais. Nós queremos, Deus, declarar mais a grandeza do Senhor. Nós queremos, Deus, anunciar os teus feitos poderosos. Nós queremos reconhecer a tua ação na história da nossa vida e da nossa família, mas na história da nossa igreja, na história da nossa nação.
na história do mundo. O Senhor está sentado sobre o trono e tudo acontece pelo teu poder. Então, Senhor, essa noite, como igreja do Senhor, nós pedimos, Deus, nos dá o privilégio de nos achegarmos a Ti com o nosso louvor. Aqueles, Deus, que aqui estão pedindo ao Senhor, Deus, põe uma palavra de louvor nos meus lábios, que o Senhor assim faça, e que eles possam de fato, Deus, sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz, e receberem todos os privilégios que uma vida de oração regada pelo louvor pode ter. Deus, encoraja a alma dos Teus servos, dá-lhe a sabedoria que vem dos mais altos céus, Deus. Enche o coração deles da certeza de que eles podem vencer batalhas das mais difíceis em suas vidas através de uma palavra de louvor. Usa-os, Deus, enche o coração deles com a sabedoria de que o louvor pode transformar qualquer circunstância. E sobretudo, Deus, derrama bênçãos sobre a vida deles, bênçãos que só são derramadas sobre a vida daqueles que aprendem a Te adorar, que aprendem a Te louvar. Nós não queremos, Deus, ser pessoas que apenas Te louvam e Te adoram na igreja, que apenas erguem as mãos em adoração ao Senhor no lugar do culto público. Nós queremos fazer isso todos os dias, na nossa casa, nos nossos lugares, e por isso pedimos, Deus, enche nossas vidas, nos transforma, nos ajuda. Nós queremos, Deus, crer nos feitos do Senhor, derramar o nosso coração diante de Ti e anunciar a Tua grandeza, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é aquele mesmo Deus que operou na situação dos israelitas sob o reinado de Josafá. O Senhor é o Deus que opera hoje e que pode, Deus, através do louvor e da adoração, encher os nossos corações de uma graça diferente. Nós pedimos, Deus, que essa igreja seja sempre marcada pelo louvor do Senhor, que aqui, Deus, haja sempre uma palavra de motivação, de anúncio da grandeza do Senhor, que sobre as dificuldades, sobre os desafios, sobre os momentos difíceis, nós possamos como igreja, a uma só voz, louvar o Teu nome e ver o mover do Senhor no meio do Teu povo. Nós pedimos, Deus, aquilo que o Senhor já fez na história, faz de novo no meio do Teu povo, e que o nosso coração engrandeça o Teu nome por tudo que o Senhor é. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Deus abençoe vocês, meus queridos que vieram à frente. Que Deus encha o coração de vocês de louvor durante suas vidas.